Espero que todos estejam muito bem, que todos tenham tido um dia abençoado, um dia de muito proveito. E hoje estamos aqui, nessa noite maravilhosa, segunda-feira, dia já findando, para podermos compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor antes de nós estarmos orando, para que todos tenham uma noite abençoada de descanso. Boa noite, graça e paz, Gleice, Solange, irmã Maria Queiroz. Deus abençoe a vida de vocês grandemente, a todos vocês, Silvinha, irmã Diva, Deus abençoe, Rosilei, graça e paz, Keila, Carmen, Carminha, abençoe. Manda um abraço ao nosso pessoal de Dobrada, Adriana, Flor, pastora Amélia, Marcos, Deus abençoe Marcos, Gratieri, lá de Avaí, Deus abençoe Marcos, Marquinhos lá de Avaí, Marcos Gratieri, Deus abençoe, Josi, Reginaldo, Du, Silvinha. Pessoal, vai chegando aí, vai dando o like de vocês. Eu já quero pedir para vocês entrarem lá no meu canal, Edivaldo Correia, no YouTube, tá? Acessa lá, se inscreva lá, dê o like de vocês, tá bom? Para que nós possamos atingir uma quantidade maior de pessoas. Seria ideal nós atingirmos 1000 pessoas para podermos estar fazendo nossas transmissões através do YouTube. Deus abençoe a todos. Célia, Adriana, Herculano, Aline, sejam bem-vindos. Esquadrão da Cália, Natália, Sônia, Deus abençoe a todos. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Fique comigo até o final da transmissão. São 15 minutinhos apenas que nós estaremos aqui compartilhando algo da parte do Senhor e já orando, tá bom? Peço a você que compartilhe logo depois essa palavra também na sua rede social, para que o maior número de pessoas possíveis sejam alcançadas e atingidas. Também você que ainda não viu as nossas transmissões online, os nossos cultos, basta entrar na página da nossa comunidade, Comunidade Evangélica Cristo Vive em Matão, ou então Edivaldo Correia, ou então na nossa página, @rede Cristo Vive Oficial, estará lá postado os vídeos que nós estamos fazendo, nossos cultos de quinta-feira, culto da vitória, e o culto de celebração do domingo. Amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica que se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, que nos diz assim: é a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porquanto não tinha terra funda, mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Segunda parte, amados, Jesus explicando essa parábola aos seus discípulos, verso 18 a seguir, ele diz: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Eu quero que você pense comigo nessa noite, amados, para nós refletirmos rapidamente. Pense comigo dentro desses versos que nós temos lido, acabado de ler aqui. Quanto tempo dura a sua fé? Quanto tempo dura a sua fé? Quanto tempo dura a sua fé?
É uma pergunta, amados. O cristão vive e se move pela fé. Eu estava agora fazendo ali, né, terminando essa palavra e fazendo algumas edições num vídeo que nós fizemos, e vi essa palavra no meu coração, né? Bem agora, tardezinha mesmo, bem agora. Então ele vive e se move pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o combustível que alimenta a esperança. Então nós deduzimos que sem fé o cristão perde a esperança. Sem fé o cristão deixa de ser um cristão verdadeiro, porque o cristianismo está sobre alguns pilares. Escute isso. Ouça-me, o cristianismo está pautado sobre alguns pilares. Vou falar 5 pilares da qual o cristianismo está pautado. Chamamos de 5 pilares na Reforma Protestante. Solo fide, sola scriptura, sola Christus, sola gratia, soli Deo gloria. São palavras latinas que significam somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. Esses são os 5 pilares que o cristianismo está fundamentado. E dentre esses 5 pilares, que é somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente glória a Deus. Primeiro que nós falamos, somente a fé. Somente a fé. Quanto tempo dura a sua fé? Então a fé é um dos pilares do cristianismo. Todo cristianismo está pautado sobre a fé. Primeiro, fé. Pela fé nós entendemos e acreditamos que Deus se tornou carne. Pela fé nós acreditamos que ele ressuscitou dos mortos. Pela fé acreditamos que ele deu vista aos cegos, levantou aleijados, restaurou a audição de surdos, multiplicou os pães e os peixes. Pela fé acreditamos que Deus abriu o Mar Vermelho e o Jordão. Pela fé acreditamos que Deus destruiu o mundo antigo através de um dilúvio de águas e salvou apenas Noé e sua família. Pela fé acreditamos que ele, Deus, ressuscitou Jesus dos mortos. Pela fé acreditamos que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então a fé, amados, a fé é que move o cristão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Porque nele se descobre a justiça de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Esses são alguns versículos, amados, de tantos outros centenas de versículos que falam para nós com relação à fé. A fé é um dos pilares da fé cristã. Então, eu lhe pergunto novamente, quanto tempo dura a sua fé? Um cristão precisa ter fé, queridos, durável. Uma fé durável, não uma fé passageira. A fé que nós vimos aqui nos versículos, que nós lemos da parábola do semeador. Jesus falou aqui para nós alguns exemplos de fé. Fé da beira do caminho. Essa primeira fé da beira do caminho é aquela semente que cai na beira do caminho e vem ali, queridos, os pássaros comem a semente e vão embora. Ele está falando que é o maligno. A fé dos pedregais, que até nasceu, mas por não ter profundidade, as raízes, por causa do solo pedregoso, vem o sol, queima e ela morre, aquela semente. A fé entre os espinheiros, que nasce, cresce, só que de repente os espinhos tornam maiores, sufoca a planta e ela morre. Ele está falando dos cuidados da vida, que muitas vezes vêm para sufocar o cristão. E se o cristão não for firme em sua fé, ele permite que os cuidados da vida matem a sua fé. Nenhuma fé dessa, queridos, é durável, que Jesus nos mostra. Nenhuma dessas fé.
A fé da beira do caminho, a fé entre pedregais, a fé entre os espinheiros. Todas são fés passageiras. Nenhuma é fé durável. Por isso devemos buscar a verdadeira fé. A fé verdadeira. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdadeira fé vem de Deus. É Deus o doador da verdadeira fé, da fé salvadora. Existe a fé natural. A fé natural é aquela onde a pessoa acredita nas coisas corriqueiras e normais da vida. Mas nós estamos falando aqui da fé salvífica, da fé verdadeira, da fé que deve ser uma fé durável, que é a fé que vai salvar as nossas almas, que é a fé que vai nos levar para a glória, que é a fé que vai nos manter em pé até a volta de Cristo. É a fé que vai fazer nós vencermos as adversidades da vida. A fé que vai nos dar condições de manter a nossa esperança acesa e a cada manhã crescendo e crescendo mais como uma grande fogueira, como uma grande labareda de fogo, de maneira tal que nós não vamos nos desviar do propósito de Deus para as nossas vidas. Virão os cuidados da vida com os seus espinheiros para tentar sufocar, mas a fé verdadeira, que é dom de Deus, que vem de Deus, ela vence os espinhos, ela vence as plantações de espinhos que tentam nos sufocar, e ela cresce como uma árvore forte e passa e rompe todo e qualquer espinhal e permanece inabalável no Senhor. Quanto tempo dura a sua fé? Essa foi a palavra que veio ao meu coração essa tarde. Quanto tempo, Edivaldo, dura a sua fé? E o Senhor pergunta a você hoje, meu querido, minha querida, quanto tempo dura a sua fé? A nossa fé não pode durar apenas, queridos, até uma adversidade. A nossa fé não pode durar apenas até a primeira afronta. A nossa fé não pode durar apenas um verão. Não, a nossa fé precisa ser forte e firme como um carvalho, como Deus nos dá o exemplo em Isaías 6:13. Por que um carvalho? Oh, amados, um carvalho, queridos, é um exemplo fantástico de cristão que tem uma fé consistente, duradoura no Senhor. Quando Deus compara os seus a um carvalho, ele sugere que assim como as coisas precisam ser, mesmo quando atacado, amados, o carvalho por situações, seja ela natural como uma grande tempestade, fortes ventos, queimada, ou seja, até mesmo o machado de um lenhador, quando bate fortemente no pé do carvalho para o derrubar, e o carvalho cai, tomba. Aos olhos natural, aquele carvalho caiu, morreu. Só que as raízes dele é tão funda, tão profundas, que ao cheiro das águas, ele torna a brotar. Ele sai do chão de novo e começa a crescer de novo como uma nova e grande árvore renovada. O lenhador achou que havia vencido, que havia destruído, mas não. Quando ele deixou o toco e as suas raízes no chão, bastou apenas, amados, o cheiro das águas para que ele torne a brotar novamente. Essa é a fé durável, a fé que vem de Deus. O inimigo pode até tentar te derrubar, e talvez você até escorregue e caia, mas se você é um carvalho de Deus, que recebeu a fé como um dom de Deus, oh, amados, ao cheiro das águas do Espírito Santo, você vai tornar a florescer, e você vai tornar a crescer, a se erguer, a se levantar e tornar-se uma árvore maior do que é agora. Então, busquemos a fé verdadeira, a fé durável. Quanto tempo dura a nossa fé? A nossa fé deve durar até a volta do nosso Messias. A nossa fé deve durar até a volta de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor, a minha fé está ficando pequena, eu estou enfraquecendo, mas em nome de Jesus, a partir de hoje,
vamos estar orando para que a sua fé seja renovada a cada dia, a cada manhã, ela seja renovada e você possa tornar a crescer, crescer como um grande, forte e grandioso carvalho de Cristo Jesus que você é, que você pertence. Então, não deixe esses espinhos da vida, do momento de agora, essa enfermidade, a situação financeira, sufocar e matar a sua fé. Não, você é um carvalho e esses espinhos devem sair da sua vida em nome de Jesus. Maior do que esses espinheiros que está tentando te sufocar, é o Cristo que te plantou como um grande carvalho, e ele é que te rega, é ele que te aduba, é ele que te protege. Então creia, acredite, firme-se no Senhor a cada dia, a cada manhã, a cada nascer do sol, a cada pôr do sol. Acredite que o teu Cristo, o teu Messias, está muito próximo, muito perto de estar retornando para te buscar. Então, firme-se a cada momento no Senhor. Vamos orar nesse instante? Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro agora com os meus irmãos, aonde a minha voz está chegando nessa noite, que o favor do Senhor chegue também. Meu Deus, que a fé de todos seja uma fé durável, uma fé forte, que resista, Senhor, às tempestades, que resista, Senhor, os maus tempos, que resista, Senhor, os pedregais e que até mesmo, ó Deus, rompa, Senhor, com as pedras que estão abaixo de si e que possa, ó Deus, descer de forma profunda as raízes dos teus filhos, que os espinheiros, Senhor, neste momento, sejam cortados pelo teu machado espiritual, que esses espinheiros morram com o calor do sol. Mas esse mesmo sol que vai matar esses espinhais, que sirva de alimento, de vida e de vigor para a fé dos teus filhos. Porque a tua palavra diz em Malaquias que o Senhor é o sol da justiça e que o Senhor nascerá para aqueles que em ti acreditam como o sol verdadeiro. Então acrescenta a fé do teu povo, que a fé de todos, ó Senhor, não seja uma fé passageira, mas uma fé durável no Senhor. É o pedido que lhe fazemos e te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém, meu querido, amém, minha querida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Quanto tempo deve durar a sua fé? Até a volta de Cristo Jesus. Dê um aplauso aí para Jesus, um grande beijo para você, um grande abraço. Compartilhe esse vídeo na sua rede social para que outras pessoas sejam abençoadas. Muitas pessoas agora estão naufragando na fé. É momento de orarmos e buscarmos o nosso Cristo. Então esta palavra pode chegar pelo Espírito de Deus até uma pessoa que está fraca e ser edificada para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus. Beijão para todos vocês. Um forte abraço. Estamos com saudades. Que Deus abençoe até o próximo vídeo. Querendo o Senhor, em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite.